bom dia. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito gostoso a gente passear, conhecer pessoas novas, rever aqueles que a gente já conhece, né? Agradecer o convite. Queria dar os parabéns a vocês que estão aqui num domingo ensolarado de calor, perto da praia, né? A gente sabe que às vezes é muito fácil a gente esquecer do grupo e pensar na gente mesmo, né? E vocês estão fazendo time cell no fim de semana, né? Então isso é muito importante, a gente, né, ficar firme no nosso propósito de ser um grupo, apesar de todos os chamamentos que a gente tem do mundo, né? De fora. Não é que não é pra ir pra praia também, né, gente? Que né, é bom também a gente passear e se divertir, né? Então, o tema de hoje é Quando Orardes, que é um texto do Emmanuel. E a gente pode falar de oração de várias maneiras, tem muito assunto para a gente tratar de oração. E a gente vai focar hoje na questão do perdão, acho que vocês já vão entender, e da conexão, tá bom? Mas aí, antes de entrar no texto do Emmanuel, eu vou contar uma historinha que se chama Ante as Portas Livres, é o título do prefácio do livro Libertação, que o André Luiz nos trouxe através de Chico Xavier. E Emmanuel, ele fala que é uma lenda egípcia, essa história, que é a história do peixinho vermelho, mas ele intitula o texto de Ante as Portas Livres. Então, existia um laguinho, que era todo enfeitado, brilhado de azulejinho azul, cheio de pequenos nichos, cheio de planta e cheio de peixes, uns peixes bem tranquilos, gordinhos, preguiçosos, o lugar era meio lamacento, tinha comida em abundância, muitas larvinhas, muitos insetos, e esses peixes estavam ali, eles gostavam daquela vida sossegada, iam se esconder embaixo das plantas aquáticas, e assim iam vivendo. E tinha um peixinho vermelho, pequenininho, magrinho, que ninguém dava bola para ele. Ninguém gostava desse peixinho. E como ele era menorzinho que os outros, ele também quase não conseguia comer, porque os outros eram maiores que ele e abocanhavam todas as comidinhas que chegavam, né? E esses peixes estavam ali, naquele sossego, saíam só na hora de comer. E aí o peixinho vermelho era obrigado a sempre estar, né, procurando comida, fugindo dos perigos ali. Então ele trabalhava, seja lá o trabalho que o peixe faz, né? Estudava, ele sabia quantos azulejos que tinha, olhava, fazia um inventário do laguinho, e aí o laguinho era abastecido por um canalzinho e tinha um escoadouro tampado por uma grade. Um dia ele achou essa grade. E aí ele olhou aquilo ali e ele começou a pensar, o que será que tem lá, depois daqui? Né? Será que a vida é só isso aqui que a gente vive ou tem mais para lá? E ele pensando naquela vida que ele levava, e ele era magrinho, porque nunca deixavam ele comer, e ele vivia agitado, apesar da grade ser, né, o lugar ser apertadinho, ele falou, eu vou ver o que tem lá para frente. E conseguiu passar. Não deixou de sofrer, teve muitos sofrimentos, perdeu escamas, né, porque era um buraquinho apertadinho que ele tinha que passar, e ele foi. Aí começou a descer por um canalzinho, foi aumentando, um riozinho um pouco maior, e ele já foi vendo outros peixes, encontrou famílias de peixes que iam orientando ele onde é que ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer, e começou a ver as belezas, e flores, e árvores, e homens, e casas nas margens do rio. Foi se encantando até que ele chegou no mar. Que coisa maravilhosa, aquela imensidão de água, aquela imensidão de outras espécies, de outras coisas. E ele achou um castelo de coral, onde ele podia viver seguramente. Mas ele estava tão encantado com aquilo que ele não estava com medo dos perigos. E ele viu uma baleia. E ele ficou abismado com aquele animal e foi chegando meio perto. E a baleia abocanhou o peixinho junto com várias outras coisas. E ele lá dentro da baleia, naquela escuridão, naquele momento de desespero, ele fez uma oração para o Deus dos peixes e falou, Senhor, me tira daqui dessa confusão. E aí ele foi ouvido, a baleia começou a soluçar, vomitou, voltou o peixinho para o mar. E ele voltou correndo
correndo lá para o Palácio de Coral. E aí aprendeu a lição. Passou por aquele momento difícil, começou a tomar mais cuidado com os perigos, começou a buscar companhias que mais se harmonizavam com ele, e assim foi vivendo. Começou a notar as belezas do oceano, diversos tipos de peixe que tinha ali e estava vivendo. Até que ele começou a pensar nos outros que ficaram lá no laguinho, que apesar de não darem bola para ele, eram os peixes com que ele cresceu, né? Passou a vida inteira. Então ele começou a pensar, será que eu não tenho que voltar lá para falar para eles, né? Que não existe uma vida depois do lago, que não é só aquilo ali? Acho que eu vou voltar lá e contar para eles. E fez todo aquele árduo caminho de volta, que era contra a maré dessa vez, né? Foi subindo os riachinhos até que ele conseguiu passar de novo pela grade e entrar no lago. E ele estava vindo com aquela motivação de amor, né? Que ele queria dar aquela boa notícia. Então ele achou que a hora que ele entrasse nesse lago, todo mundo ia fazer festa para ele, né? E ele entrou, ninguém nem se moveu, não tinham nem notado que ele tinha ido para começar, né? Então ele foi lá e começou a falar, gente, não é só isso aqui, olha, tem uma imensidão de possibilidades depois daquela grade. Ninguém deu bola. Aí ele foi falar com o chefe, porque tinha um rei dos peixes lá, um peixão com barbatana que tinha sido eleito para ser o chefe. E o chefe, todo se achando poderoso, marcou então uma reunião para o peixinho falar. E ele falou, olha, eu passei por essa dificuldade, mas eu cheguei lá e encontrei essa imensidão de água, que é muito mais maravilhoso do que aqui, e contou para eles das espécies, das coisas que ele viu. Ele falou assim, mas tem um problema, para vocês poderem ir comigo, vocês vão ter que emagrecer, né? Vão ter que passar a trabalhar, a estudar, a ter uma vida mais ativa, para vocês conseguirem passar pela grade. Ah, mas foi aquela risada geral. E o chefe chegou até aí na grade e falou, você não está vendo que nem uma barbatana minha passa aqui nessa grade? Você está ficando maluco? Pode voltar para lá, que a gente está bem aqui, o nosso lago é o centro do mundo, não tem mais nada não além do lago. Tá bom, ele foi todo resignado, voltou lá e se instalou definitivamente lá no Palácio de Coral. E aí o que acontece? Que explicaram para ele lá nesse mundo novo, que tudo congrega para o mar. Quando estão todas as dificuldades que acontecem de seca, né, desses problemas que podem acontecer, o mar não seca, né? Porque tudo conflui para o mar. E aí houve uma grande seca e o tanque onde estavam os outros peixes secou e eles todos pereceram lá enterrados na lama. E o peixinho continuou então a sua aventura. E Emmanuel conta isso na introdução do Libertação, dizendo que André Luiz pode ser comparado ao peixinho, que ele passou por grandes dificuldades e foi descobrir esse vasto mundo que tem além desse laguinho que a gente conhece aqui, que a gente vive, né? E ele voltou para contar pra gente o que é que tem lá nesse vasto mundo, né? Através das obras da coleção, que eu vi que vocês estão estudando no mundo maior, né? E a gente vai falar do mundo maior também aqui mais pra frente. E o Emmanuel também, né? Ele está aqui falando, elogiando o esforço de André Luiz, mas ele também faz a mesma coisa, né? Foi lá e volta para nos contar. Então, e a gente também, né? Pensar assim, né? Nós, né? Precisamos buscar também entender o que é esse mundo que tem além. Só que a gente não está lá ainda, né? A gente ainda está no laguinho. Mas a gente pode ter ideias de como é lá. A gente... Obrigada. A gente tem a oração que nos põe em comunicação com um mundo maior, com a espiritualidade, que nos dão aqueles recortes de como seria esse mundo maravilhoso. Então, a gente vai falar disso, né, para a gente ver da importância dessa conexão. Então, entrando no texto, que é baseado num versículo de Marcos
diz Jesus, e quando estiveres orando, perdoai. Né? E o nome do texto é quando orardes. Esse pedaço do Evangelho, ele na verdade diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. Aí, a gente precisa entender um pouquinho isso aqui. E essa é a minha análise, tá? O meu entender. Porque parece que Deus está fazendo birra, se você não perdoar, eu também não perdoo, né? Não é simples assim. Por que a gente precisa perdoar para que a nossa oração seja bem recebida e para que a gente também seja perdoado? O que a gente tem, e isso a gente vai analisar mais adiante também, né? Às vezes o que a gente tem dentro da gente, mesmo que a gente não esteja pensando naquilo no momento e não esteja manifestando aquilo no momento, está lá. E está sendo projetado mesmo inconscientemente. Então, aquela oração benéfica que a gente está tentando fazer, pode ser que não tenha o efeito que a gente deseja, porque a gente tem algo que não é puro dentro da gente. E aquela pessoa a quem a gente precisa perdoar, é filha de Deus também. Então, Deus quer que a gente perdoe o outro filho também, para perdoar a gente. Tem um exemplo que eu gosto muito, que me emociona muito, que é do livro A Cabana. Não sei se vocês conhecem, The Shack, que virou filme também, né? E eu li esse livro bem no começo, quando eu comecei na doutrina, e ele me emocionou muito, que às vezes uma coisa não espírita nos explica uma coisa da doutrina, né? E tem uma cena que o personagem principal, ele está conversando com Deus, e Deus fala para ele, você precisa perdoar. Você precisa let it go. Aí ele fala, mas como que eu vou perdoar uma coisa tão terrível? Porque o que o outro tinha feito para ele era muito terrível. Era uma coisa mais terrível que um homem pode fazer para o outro. E aí Deus fala para ele, mas ele também é meu filho. Ele vai ser reeducado, mas esse trabalho é meu. Eu que vou fazer isso. Eu que vou educá-lo. Você tem que deixar aí. Você tem que perdoar e passar ele para mim. Então, assim, a gente acha que a gente perdoa e a pessoa vai ficar de boa, né? Não vai ter consequências. Não, a gente não está concordando com o erro e a pessoa ainda vai ter que responder pelo que ela fez. Mas esse papel não é nosso, né? Esse papel é de Deus, da consciência da pessoa. E no Evangelho, falando sobre, né, esse versículo, ele explica, os Espíritos explicam pra gente, né? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Porque a gente não precisa expor para todo mundo, né? Fazer aquela marketing em torno da nossa oração, que Deus nos conhece, né? Sabe o que a gente precisa. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Então, no momento de desespero, se eu falar, Jesus, me ajuda, lá de dentro do meu peito, porque eu estou precisando, aquele chamado tem muito mais valor e provavelmente vai atrair mais ajuda do que se eu passar um dia inteiro rezando o Pai Nosso ou falando palavras que eu não estou realmente sentindo, né? E pensando nelas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que em vós há de mal. Por que eu tenho que procurar o que há de mal em mim? Né? Eu vou me pôr para baixo? Não, porque eu tenho que identificar o mal em mim para poder transformar isso, né? E melhorar, e na hora da oração estar pensando só positivamente, que isso vai ajudar. O texto de Emmanuel, né? Que continua lá depois da introdução do versículo.
A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. O que é movimento mecânicos vulgares? Vulgares a gente tipo, cotidiano, né? Então no cotidiano a gente faz as coisas mecanicamente. E a prece sincera não pode ser assim, mecânico. Tem que ser sentida, tem que ser, né, pensada. Nas operações da luta comum, no nosso dia a dia, né, a criatura tende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se vai modificando de maneira imperceptível, né? A gente faz as coisas mecanicamente e vai mudando ao longo do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então, a gente está orando, a gente se põe em contato com Deus e a gente sai daquele mecânico, né? E aí, eu pensei assim, até falei isso lá na nossa casa quando a gente estava fazendo esse estudo, as coisas não caem pra gente à toa, né? Eu tenho uma dificuldade de concentração na prece, a gente começa a fazer a prece, de repente a gente está pensando num assunto lá, né, que não tem nem a ver. Então eu desenvolvi pequenos condicionamentos, assim, para a gente estar exercitando a nossa conexão, o nosso processo de oração. Então, é claro que não é só nesses momentos que a gente vai orar. Mas se a gente tem alguns pontos que toda vez que aquilo acontece a gente vai orar, então mais vezes no dia a gente vai estar se conectando, né? A gente vai estar orando. Aí, por exemplo, se você é mãe, não tem ninguém mais que faz mais oração que mãe, eu acho, né? A gente ora o tempo todo. Então, a gente ora pedindo proteção para os filhos. Se eu vejo uma ambulância passar, ou um carro de polícia, ou um carro de bombeiro, aí eu falo, Deus abençoe. Até a minha filhinha de 7 anos já aprendeu, ela fala, God bless, né? Se tem, seja lá qual for a cena que está indo se resolver, God bless. Então, aquele momento ali a gente faz aquela pequena prece. Aí se eu vejo uma mulher grávida, eu sempre tento fazer uma prece. Então, uma prece, né, por esse espírito que está vindo, que ele seja bem sucedido na sua encarnação. A beleza da natureza. Esse é muito fácil, né, gente? Quando a gente vê essa lindeza, né? A nossa irmã até falou na oração. Agradecer, que coisa mais linda que é essa natureza que Deus nos deu. Vocês têm o mar aqui pertinho ainda, né? Mais fácil ainda para a gente estar ali fazendo aquela contemplação, aquele agradecimento. Maneiras de conectar, né? Outra que é um pouquinho mais difícil, quando a gente vê alguém que a gente não gosta muito. Deus abençoe a vida dessa pessoa. Porque às vezes a gente não gosta muito da pessoa, mas é um outro exercício, né? A hora que a gente vê, a hora que a gente pensa na pessoa, não precisa, né, trazer a pessoa para morar com a gente, nada disso. Só falar Deus abençoe a vida dela e assim a gente vai. Uma oportunidade. Esses dias eu li alguma coisa da Joana de Ângeles, aquela bronca que ela dá às vezes, né? A primeira coisa que você tem que fazer de manhã é uma oração. Isso é uma obrigação do cristão. E a gente tem o que do lado da cama, hoje em dia? Telefone, né? Então, acorda e já bate a mão. Aí, nas últimas semanas, olha só, isso é recente, né? Não é que eu faço faz tempo. Tem lá o Vida Feliz. Aí, a hora que eu vou pra mão no telefone, eu vou pra mão no Vida Feliz. Abro, leio uma pagininha daquela que é curtinha, reflete um pouco naquelas palavrinhas, começou o dia fazendo uma oração. Então, assim, para quem tem dificuldade de concentração, a gente vai fazendo essas coisas. E, claro, né, na hora que tem alguma coisa mais grave, na hora que tem um acontecimento mais substancioso, um agradecimento, a gente vai fazendo. Mas, pelo menos assim, né, durante várias vezes no dia, você pode estar lembrando de se conectar. Quando eu estou na semana assim, que tem estudo, que tem palestra, eu gosto de ouvir Padre Zezinho e Padre Marcelo Rossi, porque aquilo me leva para um lugar que é mais... Aí a pessoa fala assim, mas tem música espírita também. Sim, tem, eu adoro, mas aí o Padre Zezinho e o Padre Marcelo me trazem a memória afetiva da minha infância, da minha adolescência, né? Então, conecta mais fácil, né? O dia que a gente está assim, às vezes não consegue fazer uma oração, está agitado, precisa estar calmo, né? Está trabalhando em alguma tarefa, ouve uma música, né? Então,
várias maneiras. E assim, isso tudo parece muito pouco, muito pequeno, diante do poço sem fundo que a gente tem que trabalhar, né? Mas, de pouquinho em pouquinho, o bem vai nos transformando. A gente vai conseguindo. E aí, sobre o hábito, sobre esse exercício da prece, a Joana de Ângeles fala pra gente. O livro chama o texto chama O Tesouro da Oração, no livro Seja Feliz Hoje, né, que o Divaldo trouxe pra gente. Orar é romper as barreiras mentais, limitadoras das emoções e necessidades imediatas para alcançar os altiplanos da vida. Nem sempre é tão fácil a oração, assinalada pela perfeita integração da criatura no Criador. Até fiquei feliz que a Joana concorda comigo, que nem sempre é fácil a gente, né, concentrar. A falta do hábito salutar interrompe o fluxo do pensamento e ideias estúrdias interferem no ato, dificultando a sintonia. Né? Isso que a gente estava falando antes, que às vezes a gente está ali tentando fazer a prece, mas vem outra ideia, outro pensamento e a gente, né, divaga. A insistência disciplinadora, mediante a criação de novo programa, olha ali, receitinha, termina por facultar a doce interação entre o orante e o destinatário. Né? Então, é difícil, mas tem jeito, né? Tem treino. Tudo que a gente treina, a gente consegue. E ela continua. É compreensível que a semelhança de todo empreendimento psíquico, tudo que a gente vai fazer mentalmente, né, não é fácil, é um exercício contínuo, a fim de que surja afinidade com as esferas superiores. Hoje eu fui bem sucedido, eu consegui fazer as coisas assim, aqui eu me propus, amanhã eu tenho que fazer de novo, né? Senão a gente corta e a gente vai cada vez estar mais longe de conseguir uma boa interação com aqueles que estão nos tentando ajudar. Então, voltando ao texto de Emmanuel, examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto. Isso é um exercício muito bom da gente fazer também, porque a gente espera receber sempre na prece, né? O que eu estou sentindo nesse momento? O que eu estou dando de mim? O que eu sinto? Né? Compreendendo que lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Então eu estou bravo com alguém, eu tive um grande problema, não posso orar? Não, não é isso. Isso aqui é a meta, né? E para chegar nisso a gente tem um caminho longo, a gente tem todos os riachinhos, né? E os percalços lá do peixinho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. A nossa mente está se movimentando. As inteligências encarnadas, nós, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Então, o que a gente manifesta na oração atinge um ao outro, mesmo que a gente não se conheça, porque a nossa mente está se movimentando, né? Num cenário que a gente não vê, mas percebe, mas existe. Aqui no Mundo Maior, que vocês estão estudando, essa fala é de Calderaro, que era o mentor de André Luiz nesse livro, nos programas que eles estavam realizando. Então, Calderaro diz, eles estavam ali ajudando dois personagens, um encarnado e um desencarnado, um absolutamente grudado no outro. Era um obsessor que estava ali no encarnado e eles estavam muito intimamente ligados, porque eles tinham ódio um do outro, que um matou o outro, né? Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Então, o que é isso, gente? Não é só para ser bonzinho que a gente tem que perdoar, que Jesus falou, não. Jesus não falou assim, você vai perdoar porque você vai ser bom. É claro, mas não é só isso. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Olha só, princípio científico de libertação do ser. Porque as coisas acontecem de uma maneira física que a gente não entende, que a gente não vê, mas ali um está ligado ao outro pela falta do perdão. E precisava perdoar para libertar.
né? Então, é uma questão de inteligência também, não é só a questão da bondade, né? Perdoar. Um precisava perdoar o outro para se livrar um do outro, né? Se livrar no bom sentido, né? Cada um seguindo o seu caminho de aprendizagem, né? Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Olha que coisa boa, né? A gente vai precisar de amar tanto quanto de comer, de ter remédio e ter água. A gente está trabalhando para isso. E aqui o final do texto de Emmanuel, a gente vai entrar aqui num outro assunto. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, em tais instantes quer dizer os instantes da oração, que ele estava falando antes, né? E aí eu destaquei aquela parte lá, não estava destacada no texto original. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. Então, quando a gente está lá se colocando em posição de oração, a gente está manifestando tudo isso, né? Mandando mensagem, apelo, né? Ansiedades. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. Então, às vezes a gente pode estar, mesmo sem querer, inconsciente, usando a oportunidade da oração para expelir o mal, né? Colocar lá, expedir mensagens que não são tão caridosas. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, ou seja, quase todo mundo tem alguma culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Né? Então, para ficar bem claro. Mas por que está destacado ali aquela frase? Porque ele fala da zona mais alta da individualidade. Aí o que é isso? Aí aquelas coincidências que não são coincidências, né? No mundo maior tem uma conversa do Calderaro com o André lá, falando das 3 partes do cérebro, que tem tudo a ver com isso daqui. Então, é complicado, gente, não é facinho de entender, não. Então, eu resumi aqui, coloquei nas minhas palavras, para a gente ter uma noção do que é que ele estava falando, mas é muito mais profundo. Tem termos médicos que eu não conheço. Tem um livro que me foi recomendado, eu não passei. Okay. Então, a gente vai falar da explicação do Calderaro sobre essas 3 regiões, e tem esse livro aqui, que me foi recomendado, que eu não li, porque eu não tenho ele está lá, né? Tem que comprar do Brasil na próxima oportunidade, mas tem palestras dos autores, se alguém se interessar, ou se alguém conseguir o livro, se alguém ficar interessado nesse assunto das 3 regiões do cérebro. Dr. Décio Andoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes já estiveram aqui entre nós algumas vezes nos eventos. Eu não sei se alguém de vocês conhece eles, e tem a doutora Irvênia também. A doutora Irvênia, ela fez ela casou o que o Calderaro diz no livro No Mundo Maior com o trabalho de um cientista, que diz quase mais ou menos a mesma coisa que o Calderaro falou no Mundo Maior. E aí o Décio, que é médico, ele fala da parte fisiológica um pouquinho mais, e o Sérgio Lopes, que também é médico, ele fez uma relação entre essas 3 regiões do cérebro e as leis morais. Então é muito interessante o assunto, tá? Mas a gente vai ficar no raso, tá, gente? Então, o que ele diz? Que o nosso cérebro, e isso é do ponto de vista espiritual, tá? Parece uma casa de 3 andares. Então, no sistema nervoso, o cérebro inicial, ali se encontra o instinto, a impulsividade, o subconsciente. O passado, aquilo que a gente já viveu, já aprendeu, aquela coisa instintiva que a gente traz da animalidade aí. Ele diz que ali é a residência dos impulsos automáticos, o primeiro andar. O resumo dos serviços já realizados por nós. Ali moram o hábito e o automatismo. Né? Então, tudo que é instinto, que é automático, ali, primeiro andar.
No córtex motor, o cérebro desenvolvido. Estão ali as energias motoras, o atual momento evolutivo. O que a gente está fazendo agora, a experiência, o que nós estamos vivendo. Ele chama de domicílio das conquistas atuais, o segundo andar. Onde se erguem e consolidam as qualidades nobres que nós estamos edificando, que estamos trabalhando. Ali residem o esforço e a vontade. E aí tem os lobos frontais, os materiais de ordem sublime, a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Noções superiores da alma. São coisas que nós não vivemos ainda, que nós temos aqueles flashes, porque alguém vem e nos conta como é, mas que a gente ainda não esteve lá. O Décio, que foi de quem eu vi a palestra, ele fala assim, que o terceiro andar é a casa das noções superiores, o Calderaro chama. As eminências que nos cumpre atingir. Aqui se localizam o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então o Décio fala, o terceiro andar é o puxadinho, que a gente ainda não terminou. Né? Já fez, já construiu, mas ainda não tem banheiro, não tem nada, fiação não está nada pronta, então você vai lá de vez em quando, mas você não pode morar lá, você não pode ficar lá. Né? É aquele estado da consciência que quando a gente consegue entrar numa oração verdadeira, a gente chega, né? Quando a gente tem um sonho, né? Elevado, a gente chega lá, mas a gente não fica. Né? E aí ele explica, o Calderaro, que não é que é pra gente chegar no terceiro andar lá e ficar lá, porque a gente precisa dos outros também. Ele fala assim, olha só, para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que se equilibre, que valendo das conquistas passadas, para orientar os serviços presentes, né? A gente se orienta hoje a partir daquilo que a gente já viveu, e amparando-se com planejamento para o futuro. Aquele que não faz, se concentra numa coisa ou outra, acaba, né, perdendo. Né? Se eu ficar também só naquela contemplação, eu quero só ficar lá, né, nesse estado, né, nesse terceiro andar, eu não vou realizar, né? Eu não vou estar fazendo nenhum trabalho. Então a gente tem que ter um equilíbrio. É o subconsciente, isso o Calderaro fala, subconsciente, consciente e superconsciente. São as partes que a gente tem. Então ele fala, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então quando o Emmanuel está lá no texto falando que devemos consagrar a zona mais alta da nossa individualidade, ele está falando que esse é o nosso objetivo, da gente chegar lá e atingir essa parte do nosso cérebro que consegue se comunicar com aquilo que é, né, que é mais belo, mais divino, que a gente tem que atingir ainda, aquilo para que a gente está trabalhando, né? Que é isso que vocês vieram fazer aqui no domingo de manhã de sol, né? Trabalhar, melhorar, iluminar. Né? Então, aí ainda no mesmo livro da Joana, Seja Feliz Hoje, ela conta isso. Francisco Ozuna, um sacerdote místico espanhol do período renascentista, numa obra chamada Abecedário Terceiro, ele afirma que a primeira forma de orar, que se situa no plano da fé, é como escrever a um amigo. Quando a fé ora, ela explica Joana, baseado nisso, uma vibração ascendente para cima, superior, rompe as cristalizações mentais e abre o psiquismo ao Senhor. Então nós temos fé que seremos ouvidos, isso rompe aquilo que a gente ainda não tinha conquistado, rompe aquilo que está cristalizado de mais, né, difícil na gente, e a gente emana isso para o Senhor. A segunda forma de orar, baseado na esperança, é como escrever a um amigo e esperar a resposta. Esperança, esperar. Quando a esperança ora, há uma natural comunhão e a onda de luz volta, que beneficia quem faz a solicitação. E a terceira maneira de orar, situado no plano do amor, é quando a gente vai pessoalmente à casa do amigo. E o que é isso, segundo Joana? Quando é o amor que ora, sucede uma fusão de psiquismo.
sofismos, que culminam no êxtase. Porque se Deus é amor e a gente está orando no plano do amor, a gente comunga com Ele, com essa força, né? E o êxtase é um estado de alma em que os sentidos se desprendem das coisas materiais, absorvendo-se no elevo da contemplação interior. Então a gente, né, atinge aquela coisa, aquele estado maravilhoso, mas a gente tem que estar orando com muito amor, né, para chegar nesse estado. E aí então, agora a gente tem 3 parágrafos diferentes, de textos diferentes, falando das formas de oração. Porque a gente não precisa ficar naquela oração que a gente tem que ajoelhar e fazer algo formal para poder orar, né? Ainda Joana, no mesmo livro, muita falta faz a oração ao ser humano. O soberbo, o egoísta, não se preocupam com a oração porque eles se acreditam capazes de resolver todos os problemas do caminho, superar os desafios todos, mas quando eles oram, eles fazem raramente com humildade de coração, né? Então, aquele que acha assim, eu posso tudo, eu não preciso de Deus. E aí, quando vai orar, geralmente não está. Deveria ser uma prática natural, porque pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração sem palavra. Olha só, então a gente sabe que tudo aquilo que a gente se movimenta para fazer, a gente vai ter alguma espécie de ajuda espiritual. Não tem lá a pergunta no livro dos Espíritos, que são eles que vos governam? A resposta, né, quando perguntam se os Espíritos influenciam a nossa vida, e eles respondem tanto que são eles que vos governam. Então, tudo que a gente se põe a fazer, a gente vai ter uma espécie de ajuda. Se eu fizer uma coisa ruim, vai ter alguém que vai me ajudar a fazer aquilo. Se eu fizer bom, vai ter alguém que vai me ajudar, né? E isso também faz parte do processo de oração. Esse é outro livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel também, que é maravilhoso. Ele diz na introdução do livro que é uma cartilha que eles têm no plano espiritual. Esse livro aqui, Pensamento e Vida. Então ele diz assim: a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no mundo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Então, a gente está orando, a gente está tentando captar um pouquinho da grandeza divina. Reportemos-nos aqui o apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na forma verbal, quer absolutamente sem ela. Então, a gente não precisa nem falar, né, para orar. De novo, outro Espírito nos falando isso, que pode ser uma forma silenciosa de oração. E aí, voltando a Calderaro, lá no mundo maior, ele fala... Aí eles estão conversando, aí André Luiz pergunta para ele, como então que se opera os atendimentos, né, a administração de tais auxílios, porque tem uma pessoa que fez uma oração e eles foram lá, uma equipe, ajudar aquela situação, né? Então André pergunta, é indiscriminadamente que se ajuda? Quem, né? Onde que vai? E aí ele fala, o senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias, sempre é tudo ordenado, organizado, nunca é indiscriminadamente. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor o ascendente das nossas atividades. Então, o desejo nem manifestado, às vezes nem eu sei aquilo que eu preciso, né? E já é um movimento que aciona as equipes para nos ajudar. Aspirações íntimas ou petição declarada, prece dita, né? E pode ser de alguém mais evoluído, da zona superior ou do fundo do vale. Geralmente, o trabalho é feito quando acontece essa movimentação de pedido de ajuda, as equipes vão lá e prontamente ajudam. E a gente precisa estar aberto, a gente tem que querer também ouvir e receber a ajuda que eles possam ajudar. A gente lê muito no André Luiz tentativas de ajudas infrutíferas porque não tem ninguém fazia uma menor prece, tendo uma atitude de amor para que possa receber, né, a ajuda, as intuições que eles estão ali preparados a nos dar. Porque a gente quer rezar e a gente quer que seja do nosso jeito, né, a resposta. Jesus criou o planeta, né?
nunca esteve ausente, sempre esteve aqui com a gente, nos conhece profundamente, a gente quer ensinar para Ele como responder às nossas preces, né? Mas então por que a gente precisa orar, né? Já que Jesus nos conhece tão bem, sabe daquilo que a gente precisa. Porque nós precisamos aprender. Quando a gente está orando, a gente está formulando aquilo que a gente precisa, a gente está analisando o nosso sentimento e a gente está conectando. É uma questão de energia, uma questão de onda vibratória, né? Que a gente precisa. Quando a gente ora, a gente entra nessa vibração que fica um pouco mais parecida com a de quem está nos ajudando para que a gente possa receber. Não é maravilhoso como que é tudo organizado, né? Jesus nos conhece, Ele sabe, mas Ele quer que a gente faça a nossa parte. Voltamos para o pensamento e vida. Emmanuel, graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos. Nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta os passos da criatura. Então, ele diz que tudo é processos de oração. É mais ou menos tudo o mesmo sistema, é tudo como mais ou menos funciona. Ele fala das marés, o movimento das marés, a planta que se volta para a luz, o animal que tem ali a curiosidade, o instinto que já está trabalhando a sua inteligência, tudo isso, tudo que se movimenta no planeta é um processo. E é tudo semelhante ao processo da oração, né? Aquela força mental que tudo tem que ter para acontecer. O professor planeando o ensinamento, o médico a ensimesmar-se, a ficar procurando, né, no estudo para curar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão todos usando o processo da oração, né? A gente está lá trabalhando, né, em alguma coisa difícil, a gente está se concentrando e a gente está recebendo ajuda para aquele trabalho. É um processo mental que busca atingir um fim, né? Ele está explicando para a gente que é mais ou menos o mesmo processo. Refletindo propriamente os propósitos da educação, da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Então já existe, como foi falado aqui, antes da gente chegar aqui já existe a preparação para que tudo aconteça. Então a espiritualidade, tudo que ela quer implementar já está ali. E aquela pessoa que está fazendo aquele trabalho, vamos ver o médico, né? A espiritualidade está trabalhando naquela cura e aquele médico encarnado é um instrumento. E quando ele está ali estudando, ele está refletindo aquilo que a espiritualidade já está trazendo, né? Então, também processo similar ao processo da oração. Oração e provação. É um texto do livro Religião dos Espíritos, também de Emmanuel. E ele diz: a oração não suprime de imediato os quadros da provação. Isso a gente já sabe, né? A gente já aprendeu na doutrina que a oração não vai tirar o meu problema. A oração vai me fortalecer para eu passar pelo problema, né? Renovamos o espírito a fim de que venhamos sublimá-los ou removê-los. Removê-los os quadros de provação, né? E aí ele fala, nesse texto, ele faz essa comparação. Se a gente estivesse num lugar muito escuro à noite, num charco, num lugar difícil, muitos espinheiros, muitas pedras, despenhadeiras, e a gente tem que sair dali, tem que caminhar. E está totalmente escuro. Tem nuvens no céu, não adianta eu consultar uma bússola, não vou conseguir ver. Se eu der um passo, eu posso cair no espinheiro, posso cair numa lama, posso cair num despenhadeiro. Se eu ficar parado, eu vou ficar ali com frio, com fome, um bicho pode me atacar. E o que fazer? Se eu conseguir uma luzinha que for, já muda a história toda. Porque com essa pequena luzinha eu vou conseguir
ver um pouco do que está à minha volta e vou tomar decisões mais acertadas, vou poder dar um passo mais seguro, entendendo o que está à minha frente. E ele diz que aí é assim na nossa vida. Se a gente está naquele lugar difícil, não vejo saída, e a gente consegue através da prece uma luzinha, a gente já vai conseguir ter uma visão um pouco melhor do problema, já vai conseguir fazer uma decisão mais acertada, né? E essa luz vem. Isso a gente também já sabe. Não tem prece que passe sem ser atendido. E ele termina esse texto dizendo assim, sobre essa história, né, do charco. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação, né? Quem está encarnado vai morrer e vai perder entes queridos. Isso não tem jeito. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo luta difícil e inevitável. Aquela luzinha lá que acendeu não mudou a paisagem onde eu estava, né? Nada mudou. Eu só consegui clareza, não foi? Mas estarás em ti próprio plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida. Te ergue dos labirintos do mundo a bênção do amor de Deus. Então, sempre tem uma solução, né? A gente só precisa orar com verdade. Aí eu lembrei, essa semana eu estava escutando, a Mansão do Caminho coloca lá vários vídeos do Divaldo, e tem um que é conversa sobre o espiritismo. Eu acho que ele faz uma pequena palestra, depois ele conversa com alguém que responde perguntas. E eu ouvi ele falando de novo essa semana, a gente já tinha visto ele falar isso, sobre Emmanuel estar reencarnado no Brasil, com cerca de 20 anos de idade. Emmanuel, esse que nos traz essas coisas, né? Tá lá no Brasil, encarnado. Diz Divaldo, nessa semana que eu ouvi falando que ele vai ser um estadista com foco na educação. Olha que maravilha, né, gente? Tudo que o Brasil precisa. Mas, qual que é a nossa função nisso, né? Nós que temos o nosso coração ligado ao Brasil ainda. Vai lá um missionário com a tarefa de realizar grandes coisas na área da educação. E nós todos estamos lá com mágoa no coração, sem conseguir perdoar, causando pensamentos negros. Até Jesus tinha 12 com ele. Um sozinho não faz muita coisa. Então a gente tem que pegar essas coisas, esse esforço que esses espíritos mais evoluídos que nós, mais velhos que nós, que já aprenderam, e valorizar o imenso esforço que eles estão fazendo. Ah, mas eu tenho que ser igual ao Emmanuel? Não agora, né? A gente ainda não consegue, mas ele é a nossa meta, e depois Jesus, né? Então eles vêm para nos sinalizar, para nos dar a pequena luzinha que a gente precisa. Então a gente fica pensando assim, tem uma criatura igual a Emmanuel encarnado lá no Brasil, gente, um moço de 20 anos. Vamos purificar o coração e pensar, né? Que coisa linda que ele vai trazer para a gente poder criar uma base, porque o trabalho dele e de tantos outros que certamente estão com ele, né? Do mesmo grau de evolução dele, para que possam, né? Fazer um trabalho na Terra toda, né? Para que a gente caminhe para um mundo de regeneração melhorzinho do que esse que a gente está vivendo nesse momento, né? A gente tem que se livrar dos rancores. Então, a gente está quase acabando. Esse André Luiz, né, nosso peixinho vermelho, nos traz esse texto lindo no livro O Espírito da Verdade. Auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. A gente quer, né? Todo mundo quer chegar lá e iluminar e entender tudo, né? Igual Jesus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. Olha que lindo. O Criador atende as criaturas através das criaturas. Tem coisa que os espíritos não conseguem fazer por nós, que a gente precisa de uma mão humana encarnada, né? E o outro precisa da gente. É por isso que a oração é você,
mas o seu merecimento está nos outros. Então, lembrando que o trabalho é muito importante, o trabalho é sempre o caminho. Quando a gente vai fazer o nosso trabalho, que nós fazemos remunerado porque precisamos, que a gente faça com amor, que a gente faça servindo, e que a gente possa buscar também esse trabalho não remunerado, porque nossa humanidade precisa muito de ajuda uns dos outros, estamos sempre necessitados, e isso vai nos colocando mais próximos desse momento que a gente precisa de ter o coração limpo de mágoa, né? Quando a gente trabalhando pelo outro, a gente vai deixando essas bobagens de lado, né? E nós, na doutrina espírita, nós temos uma grande ferramenta que muitas outras religiões não ensinam, que é a crença no futuro, né? Se a gente tem mágoa de alguém, onde que essa pessoa vai estar daqui 100 anos? Que importância que isso vai ter, né? A gente vai estar todo mundo em outra circunstância, e a gente chega num lugar melhor mais rápido se a gente conseguir, né, se livrar dessas coisas, desses problemas, e orar com verdade. E aí também tem o André Luiz no Agenda Cristã, tem outra frase dele que eu gosto muito, que ele diz: se você está sempre rogando felicidade eterna, mas recusa os recursos que a vida te dá para adquiri-la, que espera você pelo caminho? A gente pede, quero ser feliz, quero que tal coisa dê certo, mas e aí? Aí tá cheio de recursos pra gente, e a gente às vezes não aproveita, né? Vocês lembram de uma historinha bem conhecida, que ia ter uma grande enchente, e a pessoa estava lá sozinha, dentro da casa, e avisos para sair, e todo mundo avisando para sair, e ele: não, eu vou ficar aqui porque eu acredito em Deus, Deus vai me salvar, Deus me salva. E aí vem uma pessoa de barco: vamos que eu vou te levar. Não, eu vou ficar aqui que Deus vai me salvar. A água sobe mais um pouquinho. Aí vem bombeiro com barco maior: vamos, você tem que sair que vai encher tudo de água. Não, Deus vai me salvar, eu vou ficar aqui. Aí vem um helicóptero, que já estava tudo cheio: não, vamos embora que vai encher tudo. Não, eu vou ficar, que eu tenho fé, Deus vai me salvar. Aí morre, porque encheu mesmo tudo. E aí ele chega lá no céu e fala: Deus, eu acreditava, né? Você falou que se eu tivesse fé, você ia me salvar. Daí Deus fala: mandei o homem do barco, mandei o bombeiro, mandei o helicóptero, te ajudei, mas gente, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Então a gente vai ficar com uma frase que vocês devem conhecer essa pessoa, que é irmão de uns e outros aqui, né? Que é de uma música linda do Beto, nosso amigo irmão do André: a mão que rega uma flor serve ao Pai na criação, e um ser que ora ao Criador constrói um céu no coração. Muito obrigada, gente.